aqui à entrada do Observatório Afonso de Chaves, onde se faz as previsões meteorológicas, se estuda a meteorologia e se fazem as previsões meteorológicas para o arquipélago. Mas o que é que tem o Observatório Afonso de Chaves com o trilho liberal nos Açores? Aparentemente não fará muito sentido. O Observatório Afonso de Chaves tem realmente ali tesouros, como por exemplo a secretária que pertencia ao iate real de Dom Carlos, que foi dada pelo rei, pelo nosso penúltimo rei, ao cientista Afonso de Chaves, não é? Foi o homem, no tempo do rei Dom Carlos, no reinado de Dom Carlos, foi o açoriano que cientificamente mais se desenvolveu em termos intelectuais e culturais. Um homem que fazia conferências em várias partes do mundo, que era amigo íntimo do príncipe de Mónaco, etc. Bom, mas a circunstância do Observatório Afonso de Chaves ficar exatamente no sítio onde houve a grande exposição ao rei Dom Carlos, quando o rei Dom Carlos esteve cá em 1901, juntaram-se todas as empresas de São Miguel e criaram aqui uma feira, enfim, industrial, para mostrar ao rei de que é que nós éramos capazes. Daí também o facto do rei depois de ter oferecido alguns bens às pessoas que nessa altura estavam por trás da iniciativa. Fez aqui uma grande alameda. O povo chama isto o relvão. Mas a Câmara fez uma alameda com estas árvores imponentíssimas que aqui temos e que chamou a Alameda Príncipe ou Duque de Bragança. Duque de Bragança porque o Dom Pedro IV de Portugal e Dom Pedro I de Brasil são a mesma pessoa, não é? Ele renunciou a ambas as coroas e guardou para si o título de Duque de Bragança. Porque ele renunciou, a de Brasil renunciou no seu filho Dom Pedro II e renunciou à coroa de Portugal em sua filha mais velha, Dona Maria da Glória, que foi Dona Maria II de Portugal, que é precisamente avó de Dom Pedro, de Dom Carlos, do rei Dom Carlos. Ora, quando Dom Pedro foi mandando os vários grupos de soldados que ele conseguiu arregimentar nas ilhas todas, as forças militares, até atingir 8.000 e tal pessoas, ele reuniu esses soldados todos aqui no Relvão. E foi aqui que foi feita, digamos, como uma espécie de festa de despedida dos bravos do Mindelo. Estiveram aqui esses 8.000 e tal heróis que foram derrubar o miguelismo em Portugal. Bom, heróis para os liberais, assassinos para os miguelistas, mas a verdade é que dos fracos não reza a história. Ai dos vencidos. Os vencidos foram os miguelistas. Os liberais venceram porque Dom Pedro, com estes soldados que conseguiu juntar aqui, que vieram de todo o lado, da França, da Inglaterra, onde havia portugueses imigrados, vieram todos para os Açores, porque a Terceira proclamou-se favorável a Dom Pedro IV. E então vai-se dar a cerimónia, vocês estão a imaginar 8.000 pessoas aqui nesta Alameda, que é esta, o Relvão, o nosso querido Relvão. Imaginem aqui 8.000 soldados, o imperador a chegar a cavalo, recebido com vivas e gritarias da multidão, não só dos soldados como do povo que aqui se juntou para o vitoriar. Havia no ar, enfim, uma alegria, nervosismo, etc., roqueiras, bandas de música, o hino da carta, etc., etc., e é aqui rezada uma missa campal pelo confessor Dom Pedro IV, salvo erro se chamava Frei Marcos, que empolgou as tropas, dizendo que eles iam salvar Portugal da opressão. Realmente os miguelistas nos últimos tempos tinham-se tornado um pouco violentos. Cometeram vários assassinatos em prisões do país, até cobardes, porque as pessoas estavam presas e indefesas, e eles assassinaram só pelo facto de eles serem liberais. Enfim, andavam com matracas pelas ruas a bater
nos liberais, enfim, tinha-se tornado realmente um regime opressivo, o regime miguelista do irmão de Dom Pedro, desfiado pelo rei Dom Miguel, tinha-se tornado realmente muito opressor. E eles aqui, o exército liberal, ia libertá-los. Reuniram-se aqui neste lugar, que é todos os títulos sagrados. A Câmara pensou, durante muitos anos, fazer esta alameda vir daqui de onde está até ao mar, e, portanto, derrubar estas casas todas que separam o relvão até à Avenida Marginal, mas, infelizmente, a falta de dinheiro é sempre, digamos, a desculpa para se não fazerem coisas mais grandiosas do que aquelas que estão feitas. De qualquer das maneiras, a Alameda é lindíssima, as árvores realmente têm uma dimensão enorme e é fácil agora imaginar o que aqui neste lugar se passou, de lágrimas, de gritos de alegria e de tristeza, não, porque se enfrentaram uma guerra que durou mais de um ano, o cerco do Porto, eles depois foram cercados no Porto, eles saíram daqui e desembarcaram perto do Porto e ali ficaram, o Porto aderiu ao liberalismo, já era muito liberal e na altura ficou ainda mais, mas as tropas miguelistas, que eram mais de 80 mil, cercaram no Porto os liberais, mas acabaram por ser derrotadas, porque entretanto os militares que acompanhavam o Dom Pedro, designadamente aquele que foi o Conde de Vila Flor, que mais tarde foi promovido, entre aspas, a Duque da Terceira, que tem, enfim, a sua residência foi onde é hoje um departamento da Secretaria de Economia, e lá está a lápide a dizer que aqui residiram o Conde de Vila Flor e os outros, na fachada sul. Aliás, era uma casa que era conhecida, uma casa do estanqueiro, ainda hoje é conhecido, no Canto da Taveira. Ali morou uma das mulheres mais ricas desta terra, a famosa Taveira, não é? Que vem relatada no livro dos Cantos da professora Filomena Mónica. Mas aqui, neste relvão, dá-se, portanto, a penúltima cena do liberalismo nos Açores, que é a reunião dos soldados, a vitória, enfim, toda a manifestação de alegria e tristeza, como digo, que os rodeou, e depois a marcha triunfal para os barcos daqui, acompanhados de fanfarras e enfim, com os uniformes lindíssimos que os liberais tinham nessa altura, como podemos ver por estas imagens, e depois embarcaram, ainda estiveram 2 ou 3 dias dentro dos barcos, porque naquela altura o único barco que era a vapor era o barco do Dom Pedro, e portanto os outros tiveram que esperar pelo vento, bons ventos, para poderem sair daqui em rumo ao norte de Portugal, onde desembarcaram, como digo, e foram instalar-se no Porto. E assim acabou nos Açores a aventura liberal. Depois foi o regresso dessa gente, depois da vitória. Alguns regressaram bem, outros nem por isso. Mas já agora deixem-me contar uma história muito interessante que é miúdo me contavam em Vila Franca. Um desses bravos do Mindelo tinha sido condecorado com a Torre Espada, que era a mais importante condecoração portuguesa, e ainda é, mas naquele tempo dava muito dinheiro, quer dizer, quem fosse condecorado com a Torre Espada recebia um pré de general. E este pobre homem de Ponta Garça vinha descalço receber o seu pré ao quartel de São João, que é o Teatro Micalense. E quando as sentinelas do quartel o viam no seu burrinho vir da praça e desembocar no largo, que é hoje o Largo do Teatro, naquela altura era o Largo de São João, os corneteiros tocavam, porque vinha chegando um homem que tinha categorias honras de general. Claro, ele também se fazia demorar, o rapazio e as pessoas iam ver sempre aquela cena da chegada do herói de Ponta Garça. Ele depois entrava no quartel, lá assinava os papéis que tinha que assinar para receber o pré e ia-se embora. E um dia ele foi chamado como testemunho ao Tribunal de Vila Franca. Claro, ele não era tolo nenhum e naquela altura essas coisas tinham muita importância. Ele levou para o tribunal o seu colar da Torre Espada. Claro, como tinha honras de general, toda a gente teve que se levantar no tribunal. Toda a gente se pôs em pé. Um pobre homem descalço que entrou ali dentro, mas como tinha a Torre Espada, o próprio juiz teve que se levantar e mandá-lo sentar depois para servir como foi testemunha, para prestar o seu juramento e o seu depoimento.
Mas depois o juiz quis saber como é que ele tinha ganho a Torre Espada e chamou ao seu gabinete, onde eu trabalhei tanto tempo, para enfim, que ele lhe explicasse o que é que tinha acontecido. E então o que aconteceu foi que ele era um soldado simples, o sargento que o comandava no sítio onde ele estava foi morto, na altura do assalto dos miguelistas vinham atrás dele e matou o sargento. Os soldados começaram a querer fugir para um lado e para o outro e ele não teve mais o que fazer, agarrou no képi do sargento, pôs na cabeça, enfiou as divisas do sargento, começou a comandar as tropas ali, manteve o seu posto e o rei, quando soube disso, quis-lhe galardoar com a Torre Espada, enfim, porque ele tinha salvo uma quantidade de homens da morte certa se não tivesse feito aquilo. Bom, e foi promovido, como é evidente, não é? Mas além de promovido, recebeu a Torre Espada. E então, quando acabou a Guerra Civil, o rei quis dar, essas condecorações eram dadas com um grande cerimonial, as tropas todas em parada, trompetes e cornetas e aquilo tudo, etc., tambores, e o imperador abraçou e beijou cada um dos heróis que recebiam o colar de Torre Espada. E quando chegou o nosso homem, dei-lhe o abraço da praxe e o beijo e impus-lhe a condecoração e perguntou-lhe: meu rapaz, o que é que tu queres do teu imperador? O que é que queres mais do teu imperador? O que é que queres que o teu imperador te dê? E ele respondeu com a sua pronúncia de Ponta Garça: pois sabe a vossa majestade que a única coisa que eu quero é que me mande botar em Ponta Garça. E portanto este homem, no auge da sua glória, a coisa mais linda que lhe podiam fazer era pô-lo na sua terra. E assim terminou a história do homem da Torre Espada de Ponta Garça.